Irmã, você já se pegou pedindo desculpas por existir? Já se sentiu pequena demais para os sonhos que Deus colocou no seu coração? Já acreditou na mentira de que humildade é se fazer de invisível? Hoje eu tenho uma palavra direta do trono de Deus para você. Uma palavra que vai confrontar anos de mentiras que você acreditou sobre si mesma. Uma palavra que vai quebrar cadeias de inferioridade que nem você sabia que carregava. Deus está dizendo: pare de se diminuir. Você não foi criada para viver nas sombras. Você não foi feita para ser coadjuvante na sua própria história. Você não veio ao mundo para ocupar o menor espaço possível e incomodar o mínimo que conseguir. Você foi criada para reinar. E quando eu digo reinar, não estou falando de dominar pessoas ou ser arrogante. Estou falando de andar na autoridade que Deus te deu, de ocupar o lugar que Ele preparou para você, de impactar o mundo com a unção que Ele depositou em você. Mas existe um inimigo sutil que tem roubado a realeza de milhões de mulheres cristãs. Esse inimigo não vem com chifres e rabo. Ele vem disfarçado de humildade falsa, de santidade que te faz pequena, de espiritualidade que te mantém invisível. Esta mensagem vai doer em algumas feridas, porque vamos expor mentiras que talvez você tenha acreditado a vida toda. Mas também vai curar, porque a verdade liberta. E a verdade é esta: você é filha do Rei dos Reis, herdeira do reino, criada à imagem e semelhança do Criador do universo. Se você está pronta para quebrar as correntes da inferioridade e assumir sua identidade real, fique até o final. Porque o que você vai ouvir pode mudar para sempre a forma como você se enxerga e como você caminha neste mundo. A mentira da humildade falsa. A primeira coisa que precisamos quebrar é a mentira da humildade falsa. Existe uma distorção perigosa que tem circulado no meio cristão, especialmente entre as mulheres, que confunde humildade com autodepreciação. Quantas vezes você já ouviu: seja humilde, não se destaque muito, não chame atenção para si mesma. Uma mulher cristã deve ser discreta, quieta, quase invisível. Isso não é humildade bíblica. Isso é religiosidade que mata o propósito. Vamos olhar para Esther. Quando Mordecai disse para ela ir falar com o rei para salvar o povo judeu, ela poderia ter respondido: ai, tio, eu sou muito humilde para isso. Quem sou eu para me apresentar diante do rei? Melhor procurar outra pessoa. Mas Esther entendeu algo que muitas mulheres hoje esqueceram. Humildade verdadeira não é se fazer de pequena quando Deus te chamou para ser grande. Humildade é reconhecer que sua grandeza vem de Deus e usar essa grandeza para os propósitos dele. Esther se preparou, se adornou, se apresentou com toda a dignidade de uma rainha. Ela não entrou no palácio pedindo desculpas por existir. Ela entrou sabendo quem era. A mulher escolhida por Deus para um tempo como este. A humildade falsa teria matado um povo inteiro. A humildade verdadeira salvou uma nação. Mulher de Deus, quando você se diminui, quando você se esconde, quando você se faz de pequena, você não está sendo humilde, você está sendo desobediente, porque Deus não te criou para ser pequena. Ele te criou para ser a mulher que Ele sonhou quando te formou no ventre da sua mãe. Pare de confundir humildade com insegurança. Pare de achar que ser cristã significa ser invisível. Pare de acreditar que santidade é sinônimo de insignificância. Jesus foi o homem mais humilde que já existiu, mas ele nunca se diminuiu. Ele sabia quem era, o Filho de Deus. E foi exatamente essa consciência da sua identidade que o capacitou a transformar o mundo. Você também precisa saber quem você é. Você é filha do Altíssimo, você é herdeira do reino, você é portadora da imagem de Deus. E quando você anda nessa consciência, você não está sendo orgulhosa, você está sendo verdadeira. A humildade falsa é uma das armas mais sutis do inimigo contra as mulheres de Deus. Ele sabe que se você descobrir quem realmente é,
Se você andar na autoridade que Deus te deu, você vai virar o jogo espiritual da sua família, da sua cidade, da sua geração. Por isso ele sussurra: você não é nada especial. Outras mulheres são mais ungidas que você. Melhor você ficar quietinha no seu cantinho. Isso não é voz de Deus. Isso é voz do inimigo, tentando te manter pequena. Deus está dizendo hoje: filha, levanta-te, resplandece, porque chegou a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 60:1. Pare de se diminuir, pare de pedir desculpas por ser quem Deus te fez. Pare de se esconder atrás da falsa humildade. Você foi criada para brilhar, e quando você brilha, você não está roubando a glória de Deus, você está refletindo a glória dele. O segundo ponto que precisamos abordar é o complexo de inferioridade espiritual, que tem paralisado milhões de mulheres cristãs. É aquela voz interior que diz: você não é espiritual o suficiente. Outras mulheres oram melhor que você. Você não tem unção para isso. Isso é uma mentira direta do inferno. E sabe onde essa mentira começou? No jardim do Éden, quando a serpente disse para Eva: é assim que Deus disse? O inimigo plantou a primeira semente de dúvida na mente de uma mulher sobre sua identidade e autoridade. Desde então, ele tem usado a mesma estratégia: fazer as mulheres duvidarem de quem elas são em Deus, fazer elas acreditarem que são inferiores, inadequadas, insuficientes. Vamos falar de Débora. Em Juízes 4, vemos uma mulher que era profetisa e juíza em Israel. Numa época onde as mulheres tinham poucos direitos, Débora estava liderando uma nação inteira. E sabe qual foi a reação dela quando Deus a chamou para essa posição? Ela não disse: ai, Senhor, eu sou só uma mulher. Ela não ficou se comparando com os homens ao redor. Débora simplesmente assumiu o lugar que Deus lhe deu. Ela julgava o povo debaixo de uma palmeira, e as pessoas vinham de longe para ouvir a sabedoria que Deus falava através dela. Quando chegou a hora da guerra, ela não hesitou em liderar. Baraque, o comandante do exército, só aceitou ir para a batalha se Débora fosse com ele. Um homem guerreiro reconhecendo que precisava da unção que havia sobre uma mulher. E Débora não se fez de humilde. Ai, eu não posso, sou só uma mulher. Ela disse: irei contigo. Essa é a diferença entre uma mulher que conhece sua identidade em Deus e uma mulher que vive com complexo de inferioridade. Débora sabia que a unção não tem gênero. Ela sabia que quando Deus chama, Ele capacita. Ela sabia que sua feminilidade não era obstáculo para o propósito divino, era parte do plano. Mulher de Deus, pare de achar que você precisa ser como os homens para ser usada por Deus. Pare de tentar esconder sua feminilidade para ser levada a sério espiritualmente. Deus te fez mulher de propósito. Sua sensibilidade, sua intuição, sua capacidade de nutrir, sua força emocional, tudo isso são ferramentas que Deus quer usar. O complexo de inferioridade espiritual faz você acreditar que precisa de permissão para ser quem Deus te chamou para ser. Faz você esperar que alguém te autorize a usar os dons que o próprio Deus depositou em você. Mas Débora não pediu permissão para ser profetisa. Maria não pediu autorização para ser a mãe do Salvador. Ester não esperou aprovação para salvar seu povo. Elas simplesmente caminharam na autoridade que Deus lhes deu. Você tem a mesma autoridade. Você tem acesso ao mesmo trono. Você serve ao mesmo Deus. E se Ele te chamou, se Ele te ungiu, se Ele depositou dons em você, não deixe ninguém, nem mesmo sua própria insegurança, te convencer de que você não é suficiente. O inimigo quer que você acredite que é pequena demais para os planos de Deus, mas a verdade é que Deus escolhe especificamente as coisas que o mundo considera fracas para confundir as fortes. 1 Coríntios 1:27. Sua fraqueza feminina é, na verdade, sua força espiritual. Sua sensibilidade é antena profética.
Sua capacidade de chorar é dom de intercessão. Sua necessidade de relacionamentos é unção para pastoreio. Pare de ver suas características femininas como limitações. Comece a vê-las como ferramentas divinas. Pare de se comparar com outros. Comece a celebrar a originalidade que Deus colocou em você. O complexo de inferioridade espiritual rouba anos de propósito. Ele faz você desperdiçar tempo esperando se sentir pronta para algo que Deus já te capacitou a fazer. Ele te mantém na plateia quando Deus te chamou para o palco. Chega de se diminuir espiritualmente. Você não é inferior a ninguém no reino de Deus. Você tem a mesma herança, a mesma autoridade, o mesmo acesso ao Pai. E é hora de você andar nessa verdade. A identidade real da mulher de Deus. Agora vamos falar sobre quem você realmente é. Não quem as pessoas dizem que você é, não quem você acha que é, mas quem Deus diz que você é. Em Gênesis 1:27 está escrito: "E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou." Preste atenção, você foi criada à imagem de Deus. Isso significa que você carrega características divinas. Você reflete aspectos do caráter do Criador. Quando Deus quis mostrar sua criatividade, Ele criou a mulher. Quando quis demonstrar sua capacidade de nutrir, Ele fez a mulher. Quando quis revelar sua sensibilidade, sua intuição, sua capacidade de gerar vida, Ele formou a mulher. Você não é um acidente, você não é um plano B. Você não é uma versão inferior de alguma outra coisa. Você é a expressão única e original da criatividade de Deus. Vamos olhar para a mulher virtuosa de Provérbios 31. Essa mulher não era tímida, não era invisível, não estava se diminuindo. Ela era empresária, administradora, investidora, mãe, esposa, líder comunitária. O versículo 31 diz: "Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras." Essa mulher estava sendo louvada publicamente. Suas obras estavam sendo celebradas nas portas da cidade. Ela não estava se escondendo, não estava pedindo desculpas por ser bem-sucedida. Ela estava reinando na esfera que Deus lhe deu. E sabe o que mais me impressiona? O versículo 25 diz: "A força e a dignidade são os seus vestidos, e se alegra com o dia futuro." Ela se vestia de força e dignidade. Ela não se vestia de insegurança, de autodepreciação, de falsa humildade. Mulher de Deus, você foi criada para se vestir de força e dignidade. Você foi feita para se alegrar com o futuro, não para ter medo dele. Você foi chamada para ser louvada pelas suas obras, não para se esconder delas. Mas existe uma mentalidade religiosa que tem tentado convencer as mulheres de que elas devem ser pequenas, quietas, quase inexistentes. Isso não é bíblico. Isso é tradição humana que anula a palavra de Deus. Jesus tratou as mulheres de forma revolucionária para a época. Ele conversou com a samaritana no poço quando era proibido homens falarem com mulheres estranhas. Ele defendeu a mulher adúltera quando todos queriam apedrejá-la. Ele permitiu que Maria se assentasse aos seus pés para aprender, quando as mulheres eram proibidas de estudar. E mais, as primeiras pessoas a receber a notícia da ressurreição foram mulheres. As primeiras evangelistas da história foram mulheres. Jesus poderia ter aparecido primeiro para os discípulos homens, mas ele escolheu as mulheres para serem as primeiras a anunciar a maior notícia da humanidade. Isso te diz algo sobre como Deus vê as mulheres? Ele não as vê como inferiores, como coadjuvantes, como menos capazes. Ele as vê como portadoras de revelação, como anunciadoras de boas novas, como parceiras no reino. Você é filha do Rei dos Reis. Isso não é metáfora, é realidade espiritual. Você tem sangue real correndo nas suas veias espirituais. Você tem acesso ao trono do universo. Você tem autoridade para decretar, para declarar, para determinar.
Romanos 8,17 diz que você é herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo. Isso significa que tudo o que pertence a Jesus pertence a você também. Toda a autoridade que ele tem, você tem acesso. Todo o poder que ele possui está disponível para você. Mas aqui está o problema. Você não pode andar como princesa se você se vê como mendiga. Você não pode reinar se você se sente como serva. Você não pode impactar o mundo se você acredita que é insignificante. Sua identidade determina sua autoridade. Se você se vê pequena, você vai agir pequeno. Se você se vê poderosa em Deus, você vai agir com poder. Se você se vê como realeza espiritual, você vai andar com a dignidade de uma filha do rei. É hora de você parar de se ver através dos olhos da sociedade, da religião, das suas inseguranças. É hora de você se ver através dos olhos de Deus. E quando Deus olha para você, Ele vê uma obra-prima, uma criação especial, uma filha amada, uma herdeira do reino. Você foi criada para reinar, não sobre pessoas, mas sobre circunstâncias. Não para dominar, mas para influenciar. Não para oprimir, mas para libertar. Você foi feita para ser agente de transformação no mundo. Pare de se diminuir, pare de se esconder. Pare de pedir desculpas por ser quem Deus te fez. Assuma sua identidade real. Ande na sua autoridade. Reine na esfera que Deus te deu. As armas espirituais da mulher de Deus. Agora vamos falar sobre as armas espirituais que Deus deu especificamente às mulheres. Porque quando você entende que foi criada para reinar, você precisa conhecer as ferramentas que Deus colocou à sua disposição. A primeira arma é a oração. E não estou falando de oração comum. Estou falando da oração da mulher ungida, que tem poder para mover montanhas, abrir portas e mudar destinos. Ana orou por um filho e mudou a história de Israel. Uma mulher estéril, desprezada, humilhada, mas que sabia usar a arma da oração. Ela não apenas pediu um filho, ela fez um voto que gerou um profeta. Sua oração não foi apenas pessoal, foi profética. Ela orou por algo que impactaria uma nação inteira. A oração da mulher de Deus não é apenas súplica, é decreto. Não é apenas pedido, é declaração. Quando você ora sabendo quem você é em Deus, suas palavras carregam autoridade celestial. A segunda arma é a adoração. A mulher que ungiu os pés de Jesus com perfume caríssimo quebrou todos os protocolos religiosos da época. Os fariseus ficaram escandalizados, mas Jesus disse que ela havia feito uma obra excelente. Sua adoração quebrou as cadeias do passado e abriu as portas do perdão. Sua adoração foi tão poderosa que Jesus disse: "Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será contado o que ela fez, para memória sua." Mulher de Deus, sua adoração tem poder para quebrar cadeias, abrir céus, transformar atmosferas. Quando você adora sabendo que é filha do rei, sua adoração não é apenas música, é arma de guerra espiritual. A terceira arma é a palavra. Deus deu às mulheres uma capacidade especial para falar vida sobre as pessoas. Suas palavras têm poder criativo, poder profético, poder transformador. Débora falou palavras de vitória sobre Baraque e o exército de Israel. Suas palavras não eram apenas encorajamento humano, eram decretos proféticos que liberaram a vitória do céu. Quando você fala sobre seus filhos, você não está apenas expressando opinião, você está profetizando destino. Quando você declara sobre seu casamento, você está liberando poder criativo. Quando você fala sobre sua vida, você está determinando direção. Mas aqui está o problema. Muitas mulheres usam essa arma contra si mesmas. Elas falam palavras de derrota, de limitação, de inferioridade. Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não mereço. Essas palavras têm poder criativo também. Elas criam limitações. É hora de você usar sua boca para profetizar vida, não morte.
para declarar vitória, não derrota, para decretar bênção, não maldição. A quarta arma é a intercessão. Deus deu às mulheres um coração especial para carregar os fardos dos outros. Essa não é fraqueza, é força espiritual. Éster intercedeu por um povo inteiro e quebrou um decreto de extermínio. Sua intercessão não foi apenas oração, foi ação profética que mudou o curso da história. Quando você intercede por sua família, você está liberando proteção celestial. Quando você ora por sua cidade, você está abrindo portas para avivamento. Quando você clama por sua nação, você está movendo o coração de Deus. A quinta arma é a influência. Deus deu às mulheres uma capacidade natural de influenciar, de nutrir, de transformar ambientes. Essa influência não é manipulação, é unção. Abigail influenciou Davi a não cometer um erro que poderia ter destruído seu futuro como rei. Sua sabedoria e diplomacia salvaram vidas e preservaram o propósito de Deus. Você tem influência sobre seus filhos, seu marido, seus amigos, seus colegas de trabalho. Essa influência é uma arma espiritual que pode ser usada para trazer transformação, cura, salvação. Mas para usar essas armas efetivamente, você precisa saber quem você é. Você precisa andar na sua autoridade. Você precisa parar de se diminuir e assumir o lugar que Deus te deu. Essas armas não são para você guardar no armário espiritual. São para você usar todos os dias. São para você impactar o mundo ao seu redor. São para você reinar na esfera que Deus te confiou. Pare de subestimar o poder que Deus colocou em você. Pare de achar que suas armas são inferiores às dos homens. Suas armas são diferentes, mas são igualmente poderosas. E quando usadas com sabedoria e autoridade, elas podem mover céus e terra. Quebrando as correntes da tradição. Precisamos falar sobre as correntes invisíveis que têm mantido milhões de mulheres cristãs presas em caixinhas que Deus nunca criou. Tradições humanas que se passam por verdades bíblicas, mas que na realidade limitam o propósito divino. Mulher não pode liderar. Mulher deve ser sempre submissa. Mulher não pode ter autoridade. Mulher deve ser vista e não ouvida. Onde está isso na Bíblia? Onde Jesus disse isso? Onde Paulo ensinou isso? Vamos aos fatos bíblicos. Débora liderou uma nação. Hulda era profetisa consultada pelos reis. Priscila ensinava doutrina junto com seu marido. Febe era diaconisa e líder na igreja primitiva. Júnia era apóstola reconhecida por Paulo. Se Deus fosse contra mulheres em posições de liderança e autoridade, por que Ele próprio colocou tantas delas nessas posições nas Escrituras? O problema não está na Bíblia. O problema está na interpretação machista que alguns homens fizeram da Bíblia ao longo dos séculos. Interpretações que refletem mais a cultura da época do que a vontade de Deus. Jesus quebrou todas essas tradições. Ele conversou com mulheres quando era proibido. Ele as ensinou quando era negado a elas. Ele as usou como primeiras evangelistas, quando elas eram consideradas testemunhas inválidas legalmente. Se Jesus quebrou essas tradições, por que nós ainda estamos presas nelas? Mulher de Deus, você não precisa de permissão masculina para usar os dons que Deus te deu. Você não precisa de autorização humana para cumprir o propósito divino. Você não precisa se esconder atrás de um homem para ser usada por Deus. Isso não significa que você deve ser rebelde ou desrespeitosa, significa que você deve obedecer a Deus acima das tradições humanas. Significa que você deve andar na autoridade que Ele te deu, mesmo que isso incomode alguns religiosos. Éster não pediu permissão para salvar seu povo. Maria não esperou autorização para dizer sim ao anjo. A mulher samaritana não aguardou aprovação para evangelizar sua cidade inteira. Elas simplesmente obedeceram a Deus e cumpriram seu propósito. E o resultado?
Vidas foram salvas, o evangelho foi pregado, a história foi mudada. Quantas mulheres hoje estão desperdiçando seus dons porque estão esperando que alguém lhes dê permissão para serem quem Deus as chamou para ser? Quantas estão escondendo sua luz debaixo do alqueire da tradição religiosa? Deus está dizendo: chega! Pare de se diminuir por causa de tradições que eu nunca estabeleci. Pare de se esconder por causa de interpretações que não refletem meu coração. Levante-se e brilhe. Você foi criada para impactar o mundo. Você foi feita para transformar vidas. Você foi chamada para ser agente de mudança. E se você continuar se diminuindo por causa de tradições humanas, você vai morrer com seus dons enterrados. O mundo precisa do que Deus colocou em você. Sua família precisa da sua liderança ungida. Sua igreja precisa dos seus dons. Sua comunidade precisa da sua influência. Pare de esperar permissão. Pare de buscar aprovação. Pare de se esconder atrás de tradições que limitam o poder de Deus em você. É hora de quebrar essas correntes. É hora de sair da caixinha. É hora de ser a mulher que Deus sonhou quando te criou. Não deixe que tradições humanas roubem o propósito divino da sua vida. Não permita que interpretações limitadas impeçam você de cumprir o chamado ilimitado que Deus colocou sobre você. Você foi criada para reinar, e nenhuma tradição humana pode mudar essa verdade eterna. O chamado para reinar. Agora chegamos ao ponto central desta mensagem, o chamado para reinar. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, Ele incluiu você nessa declaração. E logo em seguida, Ele disse, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra. Dominar não significa oprimir. Reinar não significa tiranizar. O reinado de Deus é um reinado de amor, justiça, misericórdia e transformação. E é esse tipo de reinado que Ele te chamou para exercer. Você foi criada para reinar sobre as circunstâncias, não para ser dominada por elas. Você foi feita para governar sobre os problemas, não para ser governada por eles. Você foi chamada para ter domínio sobre as situações, não para ser vítima delas. Quando você ora e as coisas mudam, você está reinando. Quando você declara a palavra e a atmosfera se transforma, você está exercendo domínio. Quando você adora e as cadeias se quebram, você está governando espiritualmente. Mas reinar também significa assumir responsabilidade. Significa parar de culpar outros pelos seus problemas. Significa parar de se ver como vítima e começar a se ver como vitoriosa. Rainhas não ficam reclamando das circunstâncias. Elas mudam as circunstâncias. Rainhas não esperam que outros resolvam seus problemas. Elas usam a autoridade que têm para resolver. Rainhas não se diminuem. Elas se posicionam na sua dignidade real. É hora de você parar de viver como plebeia e começar a viver como realeza. É hora de você parar de agir como serva e começar a agir como herdeira. É hora de você assumir o trono que Deus preparou para você. Seu trono pode ser sua casa, onde você reina sobre a atmosfera familiar. Pode ser seu trabalho, onde você influencia com integridade e excelência. Pode ser sua comunidade, onde você traz transformação e esperança. Onde quer que Deus te colocou, Ele te colocou para reinar. Não para se esconder, não para ser invisível, mas para fazer diferença, para causar impacto, para ser sal e luz. Pare de se diminuir. Você foi criada para reinar. Aplicação prática. Agora, como você vai sair desta mensagem e começar a viver como a mulher que Deus te criou para ser? Primeiro, mude sua linguagem. Pare de falar palavras de limitação sobre si mesma. Comece a decretar quem você é em Deus. Eu sou filha do Rei. Eu sou mais que vencedora. Eu posso todas as coisas em Cristo. Segundo, mude sua postura. Ande com a dignidade de quem sabe quem é.
Fale com a autoridade de quem conhece sua identidade. Haja com a confiança de quem tem o céu como backup. Terceiro, use seus dons sem pedir desculpas. Se Deus te deu o dom de liderança, lidere. Se te deu o dom de ensino, ensine. Se te deu o dom profético, profetize. Pare de esconder seus talentos. Quarto, quebre as tradições que te limitam. Se uma tradição não tem base bíblica sólida e te impede de cumprir seu propósito, questione-a. Obedeça a Deus acima dos homens. Quinto, invista em seu crescimento. Estude, aprenda, desenvolva-se. Rainhas se preparam para reinar. Elas não ficam na mediocridade. Sexto, mentoreie outras mulheres. Ajude outras a descobrirem sua identidade real. Seja instrumento de libertação na vida de outras filhas de Deus. Sétimo, ore com autoridade. Pare de implorar como mendiga. Comece a decretar como herdeira. Suas orações têm poder porque você tem acesso ao trono. Mulher de Deus, esta é sua hora. Esta é sua temporada. Este é seu momento de despertar para quem você realmente é. Você não é pequena, você não é insignificante, você não é inferior. Você é filha do Altíssimo, herdeira do reino, criada à imagem do Criador do universo. Deus está dizendo hoje: pare de se diminuir, pare de se esconder, pare de pedir desculpas por ser quem eu te fiz. Você foi criada para reinar, não amanhã, não quando se sentir pronta, mas hoje. Agora, neste momento, levante-se da mediocridade, saia da invisibilidade, quebre as correntes da inferioridade, assuma seu lugar, tome sua posição, reine na esfera que Deus te deu. O mundo está esperando pela mulher que Deus colocou dentro de você. Sua família precisa da rainha que você é. Sua geração está clamando pela liderança ungida que você carrega. Não morra com seus dons enterrados. Não desperdice a realeza que Deus colocou em você. Não deixe que tradições humanas roubem o propósito divino da sua vida. Você foi criada para reinar, e é hora de você assumir seu trono. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com outras mulheres que precisam ouvir isso. Inscreva-se no canal para mais conteúdo de empoderamento espiritual. E lembre-se, você é realeza, você é ungida, você foi criada para reinar. Que Deus abençoe sua jornada de descoberta da sua verdadeira identidade. Que Ele te dê coragem para ser quem Ele te chamou para ser. E que você impacte sua geração como a mulher poderosa que você é. Em nome de Jesus, amém.